Imagine partir uma rocha e encontrar um objeto que não deveria existir. Algo que desafia a lógica, as datas e tudo aquilo que a ciência aceita como verdade. Agora imagine que não se trata de um caso isolado, de cubos metálicos aprisionados em carvões formados há milhões de anos, a aviões dourados encontrados em tumbas incas. Esses são os artefatos que deixam cientistas desconfortáveis. Eles existem, foram documentados e ainda assim quase sempre são descartados, silenciados ou ignorados pelos canais oficiais. Seriam fraudes ou evidências de uma civilização anterior à nossa, tecnologicamente avançada e hoje esquecida. Estas são as 10 descobertas proibidas que a ciência tentou esconder e falhou. Descoberta 1. O cubo da Virgínia. Metal em era de pedra. Durante escavações em uma mina de carvão na Virgínia, um trabalhador se deparou com algo surpreendente. Ao quebrar um bloco de carvão, um cubo metálico com bordas perfeitamente lisas caiu do interior. Esse carvão, segundo estimativas geológicas, levou milhões de anos para se formar. O cubo não apresentava sinais de corrosão, deformidades ou desgaste que sugerissem contato recente com o ambiente externo. Era como se estivesse ali desde a formação do carvão. Cientistas tentaram justificar a descoberta como erro de escavação ou inserção moderna. Mas se ele é autêntico, isso reescreve toda a linha do tempo da civilização humana. Descoberta 2. O relógio da dinastia Ming. Na China, arqueólogos abriram uma tumba da dinastia Ming, esperando encontrar artefatos do período imperial. Mas entre os escombros, encontraram um objeto minúsculo que mais parecia uma joia, um relógio de pulso em miniatura. O mais impressionante, havia uma inscrição de uma marca suíça. A tumba estava selada e nenhum sinal indicava que ela havia sido violada. A camada onde o objeto foi achado correspondia diretamente à época Ming. O relógio, porém, datava de séculos mais tarde. Seria uma farsa, uma inserção acidental ou um vestígio de algo muito maior que ainda não entendemos? Descoberta 3. A caveira com implante metálico. No Peru, no início do século XX, foi descoberto um crânio humano com formato alongado. Essa característica, apesar de incomum, era praticada por algumas tribos antigas. O que realmente surpreendeu foi a presença de uma placa metálica implantada cirurgicamente na região craniana. A liga usada na placa não corresponde a nenhum metal conhecido utilizado na época. Continha traços de cobre, níquel e outros elementos modernos. Além disso, a localização do implante evitava áreas vitais, como se tivesse sido feita com conhecimento anatômico avançado. Cirurgia cerebral sem anestesia, ferramentas ou tecnologia? Isso desafia tudo o que sabemos sobre medicina antiga. Descoberta 4. As esferas de pedra da Costa Rica. Na selva da Costa Rica, centenas de esferas de pedra com simetria quase perfeita foram descobertas. Algumas pesam mais de 15 toneladas. Ninguém sabe ao certo como, por quem ou por que elas foram feitas. Acredita-se que pertençam à extinta cultura de Dikis. Mas a precisão geométrica das esferas ultrapassa em muito o que se imaginava possível para povos pré-históricos. Estudos modernos mostram que replicar essas esferas manualmente seria extremamente difícil, mesmo com ferramentas contemporâneas. O mistério permanece. Descoberta 5. As linhas de Nazca. No deserto peruano, o povo Nazca gravou figuras gigantescas no solo. Dezenas de desenhos retratam animais, figuras humanas e formas geométricas que só podem ser vistas do alto. Mas os Nazca não tinham meios de voo conhecidos. Algumas linhas se estendem por quilômetros e mantêm-se perfeitamente retas, mesmo sobre terrenos irregulares. Além disso, a areia sob as linhas apresenta sinais de superaquecimento, como se tivesse sido queimada ou submetida a alta temperatura. Seriam pistas de pouso, sinais para deuses, ou tecnologia desconhecida usada em sua criação? Descoberta 6. O computador de Anticítera.
Descoberto em 1901, em um naufrágio próximo à ilha de Anticítera, na Grécia, o mecanismo é considerado o primeiro computador da história. Datado de cerca de 100 a.C., possui engrenagens de bronze que calculavam eclipses, ciclos lunares e movimentos planetários. Mais de 30 engrenagens trabalhavam em conjunto, com ajustes finos e mostradores analógicos. Nada parecido foi encontrado em Roma, Egito ou em qualquer outra civilização contemporânea. Como um conhecimento tão avançado surgiu e desapareceu sem deixar rastros? Descoberta 7. Aviões de ouro. Incas. Estatuetas de ouro encontradas na Colômbia representam objetos com forma de avião, asas retas, estabilizadores e caudas verticais. A maioria dos estudiosos afirma que são representações de insetos, mas réplicas modernas baseadas nesses modelos conseguiram voar. O que intrigou os engenheiros foi a aerodinâmica funcional. Como povos antigos poderiam representar com tanta precisão algo que não conheciam? Seriam interpretações de algo que viram nos céus? Descoberta 8. O papiro de OVNIs do Antigo Egito. Entre os manuscritos atribuídos ao reinado de Tutmés III, existe um documento conhecido como o Papiro de Tud. Nele, são descritos discos flamejantes no céu que pairaram sobre a cidade durante vários dias. Os objetos emitiam luz e som e deixaram os habitantes apavorados. O faraó ordenou que o evento fosse registrado como um marco de seu reinado. O papiro original desapareceu. Hoje, apenas uma cópia seria mantida no Vaticano. Sua existência é debatida, mas a descrição impressiona. Descoberta 9. A lâmpada de Dendera. No templo de Dendera, afrescos mostram objetos semelhantes a âmpulas com filamentos em seu interior. A interpretação oficial é simbólica. Representações de cobras mitológicas, mas pesquisadores reproduziram os desenhos como se fossem esquemas elétricos e obtiveram dispositivos que emitem luz. A existência de eletricidade no Egito Antigo ainda é negada pela arqueologia tradicional, mas os afrescos continuam lá. Descoberta 10. A coluna de ferro que não enferruja. Em Delhi, na Índia, existe uma coluna de ferro com mais de 1.500 anos. Ela resistiu à corrosão por séculos, sem qualquer tratamento antiferrugem conhecido. Análises revelaram uma camada de óxido rica em fósforo que protege o metal. Essa propriedade só foi entendida pela ciência moderna muito tempo depois. Como os antigos indianos descobriram essa técnica avançada? Teria sido um acidente ou um conhecimento perdido? Esses objetos existem. Foram registrados, analisados e, em alguns casos, replicados, mas continuam excluídos da narrativa oficial. Talvez porque cada um deles levanta uma pergunta desconfortável. E se nós não fomos os primeiros? E se toda a nossa história estiver errada? Se você gostou desse conteúdo, inscreva-se no canal para não perder os próximos mistérios. Compartilhe com alguém que precisa saber que a história tem mais camadas do que nos contaram.